algumas dicas aqui que podem ajudar vocês. Aqui, para quem não me conhece, depois eu passo para vocês, mas vamos direto ao assunto. Inteligência emocional, ela é uma teoria do Daniel Goleman. Como que eu vou trazer isso para vocês hoje? Eu vou trazer 5 pilares da inteligência emocional, mas trazendo também, não só a teoria do Daniel Goleman, mas trazendo para vocês algumas dicas de como a gente lidar com cada pilar da inteligência emocional, essencialmente no momento que a gente está vivendo agora. Então, eu quero começar trabalhando o primeiro pilar, que é conhecer as próprias emoções. O Daniel Goleman fala que a primeira coisa que a gente precisa, antes de mais nada, é conhecer como que a gente funciona. E é isso que eu quero explicar para vocês alguns pontos interessantes nesta questão que vai além da teoria do Daniel Goleman. Uma das coisas que foi descoberta dentro da neurociências é que cada um de nós enxerga o mundo de uma forma diferente. E olha que interessante, a gente percebe o mundo de acordo com a forma que a gente reage às emoções do momento. Então, imagina o seguinte, a gente cria um ambiente de acordo com a percepção que a gente tem. Vocês já devem ter vivido isso, de vocês irem no mesmo lugar com outra pessoa, e uma pessoa tem uma percepção daquela vivência diferente da sua. A grande verdade é que o nosso processo de percepção, ela está muito aliada às nossas necessidades pessoais e também aos nosso sistema de crenças e valores. Então, aquilo que eu acredito que é importante e que é funcional, vamos dizer o seguinte, de certa forma, com aquilo que eu necessito vai mudar toda uma percepção do ambiente. Não sei se vocês já ouviram falar, inclusive existe um viés inconsciente que chama efeito halo. O que é esse efeito halo? Se eu te encontro uma pessoa e eu tenho uma boa impressão dela, tudo que ela fizer, eu tendo a ver num viés positivo. Em contrapartida, se eu tenho uma má impressão da pessoa, tudo que ela fizer, eu tendo a enxergar com um viés negativo. Esse efeito halo, ele acontece o tempo inteiro com todas as circunstâncias. Então, se eu entro num ambiente e aquele ambiente, por algum motivo, satisfaz as necessidades que eu tenho no momento, e que dentro das minhas crenças ele é um ambiente adequado, eu vou enxergar que aquele ambiente de trabalho, por exemplo, tende a ter tudo de positivo. Como o contrário também é verdadeiro. Como que funciona esse sistema de crenças, né? Então, a gente tem essas situações específicas que vão influenciar dentro do nosso processo. Como a gente é criado, tá? Então, é o que a gente chama de mindset, modelo mental, é esse sistema de crenças do que eu acredito que é importante, do que eu acredito que é interessante. Então, só para vocês entenderem o processo de emoção, né? A gente tem uma crença, por exemplo, eu sou incompetente. E aí eu tenho uma crença intermediária. Se eu não entendo algo perfeitamente, então eu sou burro. Isso vai gerar pensamentos automáticos na gente, né? Isso é difícil demais para mim, eu não vou conseguir entender isso jamais. Então, aquela situação que eu estou vivendo de ler aquele livro faz com que eu tenha uma reação de tristeza e eu desisto de ler o livro. Isso é importante a gente entender, porque esse momento que a gente está vivendo, ele acontece isso o tempo inteiro. Aquelas pessoas que acreditam que o processo é negativo e que aquilo não vai acabar nunca, ou que a crise vai ser cada vez pior, ela tende a desistir no meio do processo, ela tende a ter pensamentos e emoções negativas que fazem com que ela realmente pare de agir, ela fique paralisada. Tem um conceito, que é o conceito da Carol Dweck, que é o nome que está aqui no slide para vocês, que ela fala do mindset de crescimento e mindset fixo. Eu vou explicar esse conceito e vou fazer o link aqui para vocês. Ela fala que o mindset de crescimento, lembrando que mindset é esse modelo mental, que é como aquilo. O que é um modelo mental? Aquilo que a gente acredita, mais as emoções que eu tenho, mais as necessidades que eu tenho, tá? Imagina que esse mindset, o que é esse mindset de crescimento? É alguém que enxerga situações com possibilidades de sempre mudar. Então,
começar pelo mindset fixo. Alguém que tem um mindset fixo, eu sou inteligente, ou eu sou boa em determinada coisa. Quando eu acredito nessas frases prontas, é porque eu tenho um mindset fixo. Isso pode ser perigoso, porque imagina vocês que a primeira vez que alguém me der uma crítica, eu vou falar, será que eu sou tão boa assim? Nossa, mas será que eu sou tão inteligente assim? E isso pode afetar completamente as minhas capacidades. O mindset de crescimento, eu entendo que eu sou boa naquilo, mas que eu posso ser boa em outras coisas desde que eu tenha um esforço, uma dedicação, algo que eu possa... todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa desde que eu me esforce, desde que eu me dedique. E aí está um ponto crucial dessa teoria dela. Todos nós temos, de certa forma, um mindset de crescimento, um mindset fixo, mas muitas das pessoas alimentam muito mais esse mindset fixo e têm por hábito muito mais o mindset fixo. Eu sempre falo que se um elogio te afeta, a crítica vai te derrubar. Então, é nesse processo do mindset fixo. Voltando àquilo que eu estava explicando para vocês, esse processo de crenças e de emoções, num processo como esse que a gente está vivendo, conhecer como nós funcionamos, que é o primeiro princípio, é que nesse momento existe uma crise, é fato. Agora, se eu me sinto incapaz de lidar com ela, eu coloco isso como um mindset fixo e eu travo no processo. Ou eu me sinto incompetente, ou eu me sinto... não tenho o que fazer, que é muita gente tem falado isso, não tem o que fazer, tem que sentar e esperar. Eu trabalho muito com inovação, né? E a inovação, ela diz o seguinte, que, ok, existe uma crise, o que eu posso fazer para essa crise virar uma oportunidade de alguma forma? O que eu posso fazer para transformar isso? E a gente pode pensar nisso de uma forma coletiva. O que dentro do que eu faço, eu posso promover de mudança, de diferença para as pessoas. E isso pode me trazer crescimento também, né? E aí a gente entra no segundo princípio. O segundo princípio, de acordo com Daniel Goleman, é controlar as emoções. E aqui tem um ponto super interessante, porque se você precisa controlar algo, é porque você não tem inteligência emocional. Então, muita gente distorce o princípio que o Daniel Goleman traz, né? Então, as pessoas falam, inteligência emocional, então é assim, eu tô com raiva, eu tô com muita raiva, mas eu vou me controlar, eu vou morder o braço, mas eu não vou xingar a pessoa. Então, aí já não é inteligência emocional. Então, o ponto que é importante é você controlar as emoções que ele diz, não é se segurar, mas, na verdade, ele é um complemento do primeiro princípio. Eu me conheço tanto, eu entendo tanto como eu funciono, eu reconheço meus processos de emoção, que eu entendo como que eu reajo e por isso que eu consigo controlar. Porque eu entendo o que é necessário, as minhas necessidades pessoais. Tem um ponto super interessante das emoções, e aqui é uma desconstrução super forte, porque ninguém, nem nada é capaz de gerar um sentimento em você. E aqui eu sei que muita gente vai estranhar isso, mas a gente tende a ter essa postura, né? Fulano falou isso para mim, fulano me magoou, ou ciclana fez alguma coisa comigo, ou esta situação da pandemia está me deixando ansiosa, né? Essa crise está me deixando mal, né? Na verdade, o que a gente está falando aqui é que existe um estímulo, claro, que isso corrobora, né? Então, existe um estímulo externo, mas esse estímulo, ele vai vir de frente com as minhas necessidades. Eu vou dar um exemplo para ficar mais didático aqui para vocês, tá? Imagine o seguinte, eu tenho uma reunião com alguém, com o Rodrigo Abreu. Tenho uma reunião com ele e a gente marcou às 9h30 e ele atrasa 1 hora. Se eu estou, nesse momento, com uma necessidade de responder meus e-mails, de fazer um monte de coisas, e na minha base de crenças eu entendo que as pessoas são ocupadas e que é assim mesmo, eu vou sentir alívio. Agora, se eu tiver
nesse momento, assim, super, super afim de falar com ele, porque eu sou super amiga dele, sabe? Então eu quero conversar super com ele, e eu tô com um prazo, nossa, com um horário super apertado, e na minha base de crença, eu acredito que ele, como amigo, devia me priorizar, eu vou ficar extremamente frustrado e magoado. Agora, em contrapartida, se eu acredito que a minha base de crenças, que alguém chega atrasado desrespeita, porque a coisa mais desrespeitosa que tem no mundo é chegar atrasado, e eu realmente preciso falar com essa pessoa nesse horário, eu vou me sentir extremamente com raiva, desrespeitada, ofendida. Vocês entendem que o estímulo é o mesmo, mas a reação, a emoção que eu tive depende das necessidades e do sistema de crença que eu tenho. Isso não tira a responsabilidade da pessoa de chegar atrasado, tá? Mas o que eu estou mostrando para vocês é que existe um estímulo externo, claro, né? Existe a crise, existe a pandemia, isso, e a gente não pode relativizar isso e nem tirar a importância disso, nem a gravidade disso. Acontece que esse estímulo externo, ele vai afetar as pessoas de formas diferentes. E essa é a grande sacada da inteligência emocional. Porque se você consegue perceber quais são suas necessidades, seu sistema de crença, você pode controlar suas emoções de uma maneira bem mais interessante. Existe uma teoria, eu não sei falar o nome desse homem, eu sei que começa com Mihaly e acaba com Mihaly, mas eu não sei falar o nome desse homem. Mas tem um TED dele super legal, do Flow. Depois eu posso passar o link para vocês. Aconselho, tem o livro dele. Mas ele fala que a gente encontra um caminho de fluxo quando a gente encontra esse equilíbrio entre o nível de desafio que a gente tem com o nível de habilidade. Então, vamos entender aqui, eu vou explicar melhor o flow, mas eu quero fazer o link aqui primeiro. Então, imagina o seguinte, eu entendo que o estímulo, qual que é a minha necessidade? Poxa, a minha necessidade é que eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não posso ficar parada, eu sustento minha família. Qual é o meu sistema de crença? Eu acredito que a gente pode fazer alguma coisa, que é possível. Lembra do mindset de crescimento? Então, o que eu faço? Eu começo a me mobilizar para fazer algo e agir de uma forma criativa no meu cérebro. E aí entra um outro processo, que é esse processo de flow, para controlar a emoção, porque quando eu entro neste processo, eu falo, uau, eu posso tudo, porque aí tem o outro extremo, né? A pessoa fala, não, eu posso, eu consigo, eu vou enfrentar a crise. E a gente sabe que a pandemia é uma crise que ninguém esperava, super difícil. E aí você está naquele nível, né, de desafio altíssimo e a tua habilidade está baixa porque você não sabe lidar com aquilo e a tua ansiedade vai para o alto, a tua empolgação vai para o alto. E o problema da empolgação é que você cai muito rápido também, tá? Então o nível de emoção vai lá para o alto da emoção, mas ela cai e você fica mal logo em seguida. Isso não é bom, não é saudável. Por isso que muita gente também está vivendo esse momento de ansiedade, né, de preocupação, porque eu estou com nível de desafio alto, mas eu estou com baixa habilidade para lidar com ele, tá vendo? Também tem aquela situação que muita gente está vivendo. Eu não consigo pôr desafio nenhum, eu só vejo como ameaça esse processo da crise, mas eu também estou sem nenhuma habilidade, então eu fico apática. E tédio, que muita gente está vivendo também, né, que fica aquele desafio, mas a minha habilidade média. A gente não está vivendo um relaxamento, que a gente teria uma habilidade alta com baixo desafio. Isso não é verdade, tá? Agora, o que a gente pode tentar? Nem o controle. Agora, a gente entrar nesse nível de fluir, da fluidez, é a gente perceber assim, ok, eu estou com esse modelo mental de que é possível, eu sei que eu posso me desenvolver e que ainda não achei a solução, né? Aliás, o processo criativo, ele exige isso, o processo inovador. Eu não tenho a solução ainda, mas eu posso encontrar, para todo problema ter uma solução. Eu estou aqui colocando um nível de desafio alto, mas eu quero colocando pequenos desafios na medida que eu tenho habilidade, para poder fazer algo para superar a crise. Isso faz com que eu, de fato, controle a minha emoção, ok?
E aqui é um ponto importante. A ameaça, e esse momento que a gente está vivendo de crise tem muito a ver com a ameaça, ela gera no nosso cérebro, como eu estou dizendo para vocês, o estímulo vem, né? E o estímulo, o que acontece? Ele vai para o nosso cérebro límbico, que é responsável pelas nossas emoções, e isso vai mandar uma mensagem automática, né, para a nossa amígdala. Quando isso vem como ameaça, a amígdala manda mensagem direto para o nosso sistema nervoso. E aí é reações imediatas, ok? Reações imediatas é nervoso, ansiedade. Isso reduz criatividade, reduz percepção. Então, quando eu enxergo esse processo não como uma ameaça, mas como um desafio, ok, eu tenho um desafio, eu preciso fazer algo por isso, eu não tenho a resposta ainda, mas é um desafio, e eu posso ter uma recompensa no final, e aí o processo é diferente, porque aí eu vou gerar um processo que a gente chama dos neurotransmissores no cérebro, de dopamina, né, de gerar recompensa, e esse processo aí abre canais no nosso cérebro de criatividade, de percepção, de encontrar mais respostas, são estímulos que trazem mais respostas. Então, a primeira dica que eu dou para vocês nesse processo é que a gente veja como um desafio. E a segunda dica é que a gente, dentro desse desafio, a gente vá criando pequenos desafios para a gente cada dia dentro do nível de habilidade que a gente tem. Lembrando que dentro do modelo mental que a gente pode desenvolver a cada dia qualquer coisa, a gente pode ir aumentando esse nível de desafio, né? Então, vocês podem criar processos para vocês mesmos em que vocês vão criando desafios para sair dessa situação. E eu digo sair dessa situação porque mesmo, eu acredito, claro que uma hora essa pandemia acaba, mas a gente tem uma crise provavelmente aí de economia também que vai acontecer. Então, a gente precisa trabalhar muito esse processo de inteligência emocional, né? E a gente vê um processo de escassez, né? Não sei quem já leu aquele livro do José Saramago, eu indico, Ensaio sobre a Cegueira, mas o processo da escassez, ela atrapalha. Então, esse processo de sair comprando tudo que tem no supermercado e fazendo tudo, querendo fazer estoques e tal, o que faz? Faz com que você faz com que acabe aquilo, e aí repor o produto fica mais difícil, os produtos ficam mais caros, e aí você acaba piorando o processo como um todo, né? Então, um dos processos também de controlar as emoções é você pensar nesse processo mais coletivo, né? Então, o que eu posso fazer para pensar mais no coletivo? Então, que tipos de ações que eu posso ter que de repente vão ter mais efeitos de uma maneira mais coletiva. Essa crise, ela mostra muito o quanto que nós somos interdependentes, acho que essa é a palavra certa, né? Então, a gente percebe isso muito, porque se nessa cadeia, né, se um não está trabalhando, o outro precisa do serviço ou precisa do dinheiro e o processo não circula, né? Bom, o terceiro pilar da comunicação, ótimo, na inteligência social, é a automotivação. E aqui o Daniel Goleman traz a automotivação como um processo de você criar metas e desenvolver um processo, saber onde você quer chegar, ao que você quer. E tem muito a ver com o que eu estou falando para vocês, né? Porque se você criar desafios para você, você também mantém sua cabeça nativa, e a sua cabeça nativa você vai criando novas habilidades e uns novos processos. Dentro desses desafios, a gente sempre sugere que você crie um plano de mudança. Isso te automotiva. Acho que é importante, já que a gente está falando de automotivação, explicar o que é motivação. Né? Motivação vem da etimologia da palavra, é um motivo para agir. E aqui eu tenho uma diferença bem interessante, que é a diferença de compromisso, motivação e engajamento. Quando eu tenho uma motivação, eu tenho um motivo para agir. Quando eu tenho um compromisso, e muitos de vocês nesse momento têm um compromisso, eu percebo assim, eu tenho que
né? Essa palavra é forte. Eu tenho que fazer aquilo, as pessoas precisam de mim, pela minha família ou pela empresa que eu presto serviço, eu tenho que fazer algo. Eu estou comprometida com aquilo, porque eu dei minha palavra. Agora, o engajamento, ele tem uma força maior, né? O engajamento, ele tem a ver com a automotivação, porque o engajamento, ele soma esse poder do motivo para a ação com o compromisso. Eu vejo sentido naquilo, né? Então, o motivo para a ação é quando eu vejo sentido naquilo, eu vejo algo maior naquilo. E eu tenho um compromisso também, e aí eu me sinto engajada para fazer algo. Esse é um processo que a gente fala da automotivação. Então, para eu chegar nesse engajamento, vamos dizer assim, eu preciso criar um plano de mudança. A gente fala que um plano de mudança, ele precisa essencialmente ter visão, audácia e ação, né? Então, alguém que está confuso, alguém que não tem visão, não vai convencer nem a si mesmo, certo? Todo plano, se você não tiver audácia, se você não tiver coragem, você não sai da sua zona de conforto. E você pode ter visão, você pode ter audácia, mas se você não agir, não vai adiantar nada, certo? Muito bem. Como que a gente pode fazer isso? Aí eu trouxe aqui, para ajudar vocês, os 7 passos para a gente conseguir fazer boas mudanças, né? Lembrando, mais uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, tá? Motivação tem a ver com um aspecto emocional, tá? E o comprometimento tem um aspecto racional. O que eu estou falando aqui da automotivação, que tem a ver com engajamento, a gente está somando as duas coisas. Então, imaginem que a gente está mexendo com esse aspecto emocional com esse aspecto racional. Eu vou trazer passos das mudanças, que tem um pouco desse racional, mas esse engajamento também tem esse aspecto emocional de fazer acontecer. Tudo bem? Então, o que são os 7 princípios? Primeiro princípio, né? A gente fala, bom, princípio da mudança, primeiro princípio é mudar. Sim, a gente parece redundante, mas não é. Na verdade, eu ouço isso todos os dias, eu sou coach, eu trabalho com isso, com treinamentos, e eu sempre ouço das pessoas, mude, ok, eu quero mudar, mas a pessoa fala que tem várias coisas que ela quer mudar, mas ela não efetivamente muda. E aí, quando você pergunta para a pessoa por que ela não está mudando, ela fala, não, é porque não dá, né? É preciso, quando eu tiver dinheiro eu mudo, quando eu fizer tal coisa eu mudo, quando eu casar eu mudo, quando eu me formar eu mudo. Esse é um grande perigo, né? Você esperar algo acontecer para mudar. Se aquilo está te incomodando, muda. Não espera que algo aconteça para que você faça aquilo. Então, esses são os vieses que a gente tem e a gente com certeza cai nessas barreiras, né? Então, se você tem algo que te incomoda, você precisa se organizar para fazer a mudança. Ainda que você crie todas essas barreiras na sua mente de que existem coisas que precisam acontecer primeiro. E aí eu digo para vocês, não. Aliás, esse momento de pandemia mostra isso, né? Muita gente falou assim para mim, puxa, na minha área, né, a gente trabalha muito com treinamento presencial e muitas pessoas falaram assim, nossa, da noite para o dia eu tive que mudar para o online. E aí eu digo, né, quantas vezes, esse é um tipo de mudança, quantas vezes as pessoas falavam assim, vamos mudar para online, não, vamos esperar até um momento, não, você vê, um momento como crise como essa, faz todo mundo mudar e ver que é possível, né. Segundo princípio é organizar. A organização é muito importante. E o organize-se, ele é muito interessante porque a gente tem uma coisa no cérebro que chama transmodalidade. O que é a transmodalidade? Se a gente, inclusive, né, às vezes eu ouço uma música e isso me ajuda a pensar melhor sobre um problema, né?
A gente tende a fazer coisas não correlatas, mas que ajudam a gente a fazer melhor aquela coisa. Quando a gente fala organize-se, um processo de mudança, todo processo, tudo que eu quero mudar, eu preciso primeiro organizar, porque aí, claro, quando está tudo em ordem, nada parece tão ruim. Mas muita gente tem dificuldade com a organização. Por que eu estou falando desse processo do cérebro? Começa organizando suas coisas pessoais. E esse momento de quarentena é ótimo para isso. Organiza sua gaveta, sua carteira, sua bolsa, sua casa, sabe aquela gaveta da bagunça? Organiza ela. Quando você organiza coisas, isso automaticamente chama transmodalidade. Você automaticamente organiza coisas do seu cérebro também. Então, coisas que estão confusas começam a se organizar melhor. Por isso que às vezes você faz de fora para dentro. Claro que de dentro para fora funciona muito melhor, mas também de fora para dentro. Esse processo da organização, ela ajuda a você a perceber que nem tudo é tão complexo assim, ok? O terceiro princípio da mudança é você testar a mudança. Então, aquilo que eu estou falando é tão absurdo, principalmente nesse momento, né? Então, a gente está obrigatoriamente tendo que fazer uma mudança, e aí eu estou fazendo algo que eu nunca tinha feito, eu não tenho a menor ideia se isso dá certo. E aí o que é uma angústia pessoal que acontece? Você fala assim, ok, isso não vai dar certo, não, deixa para lá, tá, não é muita loucura, testa. Se não deu certo, você tenta outra forma, ok? Mas precisa testar. E, por incrível que pareça, inicia, porque às vezes você testa, você até vê que tem potencial para dar certo, claro que tem coisas para arrumar, mas você nunca começa aquele processo. Então dá o primeiro passo. Eu quero fazer tal coisa, esse é o meu plano, então dá o primeiro passo. Mas também valorize-se. Esse ponto é importantíssimo. Ninguém no mundo é a pessoa mais recomendada a te valorizar do que você mesmo. Então, a ideia que você está tendo, você sabe o valor que tem, você sabe o valor agregado que tem. Então, valorize a ideia, compre você mesmo essa ideia, compre você mesmo o seu potencial de fazer, para que você possa mostrar para o mundo o que você está fazendo. Então, o primeiro passo é você se valorizar, você entender o valor que você tem no mundo. E aí não basta o primeiro passo, você tem que agir e seguir para os outros passos, que é o agir e fazer acontecer. Esses são os 7 princípios, né? E, por fim, o último princípio é o resolva. Tem problemas? Tem. O que a gente faz quando a gente tem problemas? Às vezes você fala, puxa, problema, deixa para cá, deixa para lá, depois eu faço, né? Depois eu resolvo. E aqui eu tenho uma dica super importante que me ajuda muito com isso. A gente tende a protelar, deixar para lá, porque aquilo vai dando angústia na gente. Só que quando a gente vê uma lista de coisas, a gente vai ficando mais angustiado e vai piorando mais. Então, resolve tudo que for mais fácil primeiro. Aí você fala, mas Fernanda, vai ficar o pior, o mais difícil. Sim, mas para o nosso cérebro, quando você olha 10, 15 coisas para fazer, dá desespero. Mesmo que fique as 3 piores coisas, são só 3 coisas para fazer. E isso eu faço para tudo na vida, até na academia eu faço isso. Quando eu vou na academia, tem aqueles aparelhos fáceis, eu faço tudo que é fácil e fica só os difíceis no final. Porque aí é uma maneira de você trabalhar no seu cérebro de uma forma para criar esse motivo para agir, essa emoção para fazer acontecer, ok? Então essa dica é de ouro que eu dou para vocês. Quando vocês tiverem uma pilha de problemas, resolve tudo que é fácil, tira da frente tudo que for fácil, deixa o que é mais difícil para o final. Porque aí o que acontece no seu processo cognitivo? Você fala assim, poxa, eu fiz até agora, já fiz tudo isso, já fiz 10 coisas, só faltam 3, agora eu vou até o final, ok? E aqui fica uma dica de gestão de mudanças. Toda gestão de mudança, ela exige visão, valores, missão, estratégia, recursos, competência, motivação e feedback. Porque uma mudança sem visão, ela gera confusão. Uma mudança sem valores, ela gera corrupção. E lembrando que corrupção
no seu sentido, os seus valores pessoais, ok? Uma mudança sem missão e estratégia gera difusão. Uma mudança sem recursos gera frustração. Uma mudança sem competência gera fadiga. Uma mudança sem motivação gera lentidão. E uma mudança sem feedback gera dúvida. O quarto princípio que a gente chega da inteligência emocional é a empatia. Daniel Goleman fala que reconhecer as emoções não só suas, mas das outras pessoas. Eu adoro essa imagem, que é a pureza das crianças, né? E aqui tem um ponto importantíssimo da empatia, porque a gente fala que reconhecer a emoção do outro é fácil, se colocar no lugar do outro não é tão simples assim. E aí é um ponto super importante, porque é complexo, a gente não consegue ser o outro. E aqui tem alguns bloqueios muito fortes da empatia que a gente está vivendo, e um deles é a distância. Né? Então, quanto mais distante a gente está das pessoas, mais a gente se bloqueia nesse processo empático, porque a gente não consegue sentir a dor do outro. Eu vou explicar por que é tão difícil esse processo empático. Né? Na verdade, as pessoas têm crenças diferentes, têm criação diferente, têm necessidades diferentes. Quem nunca aqui aconteceu isso, de um amigo ou uma amiga te falar algo, e você falar um problema, e você falar, pensar com você, nossa, isso é o problema é o meu. Né? Então, não porque você é egoísta, né, egocêntrico, mas porque realmente, no seu modelo mental, aquilo que a pessoa está vivendo é fácil. Só que, na verdade, para ela não é. Teve até um caso de um personal trainer que engordou 30 quilos para ter empatia com a aluna dele, e na verdade ele foi super criticado, porque ele em 5 meses emagreceu. Claro, ele tem metabolismo de um atleta, ele tem condicionamento físico de um atleta, memória corporal de um atleta, N coisas que o organismo dele é diferente do dela, e que a realidade dele é diferente da dela. Então, por mais que ele queira ter empatia, ele não conseguia. O processo empático é complexo demais para isso. Então, reconhecer a emoção da outra pessoa, ele exige um exercício muito maior. Eu preciso entender a lógica daquela pessoa. Eu preciso entender por que aquilo é tão importante para aquela pessoa. E a gente está vivendo um momento em que a gente cria rivalidades, né? Então, a pessoa pensa diferente de mim, ou a gente já fala, que absurdo, essa pessoa pensa tal coisa, né? Mas por que ela está pensando assim? O que levou ela a agir como ela agiu? O que acontece na realidade dela que faz ela se pronunciar daquela forma? Que emoção que ela está sentindo, né? Então, esse exercício, por exemplo, da crise que a gente está vivendo, é um exercício muito forte para a gente passar para essa quarta princípio da inteligência emocional. Porque quando alguém da área médica fala fique em casa, essa pessoa está vendo um monte de mortes, ela está enxergando essa situação da pandemia. Agora, quando alguém, um empresário, fala, não, a gente não pode deixar a economia quebrar, essa pessoa está enxergando, ela está vivenciando uma quebra enorme da economia, ela está perdendo milhões, ela está tendo que mandar a gente embora, ou quando uma pessoa que não tem dinheiro, sei lá, para dar comida para a família. E eu estou dando exemplos para vocês entenderem. Eu não tem certo e errado, mas tem emoções e situações diferentes. E quando eu reconheço as emoções das outras pessoas, né, eu falei já da transmodalidade cerebral, está aqui o nome, né, do que eu estava explicando agora há pouco. Mas quando eu reconheço isso nas outras pessoas, eu consigo entender que existem pessoas com necessidades diferentes das minhas. Lembra quando eu falei de conhecer as nossas próprias emoções? É que quando eu tenho um estímulo, esse estímulo soma a necessidade que eu tenho e aos valores e crenças que eu tenho. Então, imagine que para as outras pessoas existem esse mesmo processo, e que é diferente do meu. A gente tem um viés da empatia de achar que as outras pessoas têm o mesmo processo que o nosso. Então, aqui é um bom exercício para a gente ter no nosso dia a dia, de não julgar as outras pessoas. Nem tudo é o que parece ser.
mas toda vez que alguém falar algo que te soa estranho, te soa mal, em vez de você julgar, você tentar pensar por que essa pessoa está agindo assim. E aí é uma coisa interessante, porque, na verdade, a gente vai sempre julgar, porque o nosso... E aqui eu quero trazer uma explicação importante também para vocês, né? O nosso cérebro, ele é econômico, então, para vocês entenderem, nosso cérebro pesa 1,5 kg, mais ou menos, desnecessário comparar com o peso do corpo, né? Vamos combinar ainda mais na quarentena, né? Mas, enfim, e o que o cérebro faz? Ele gasta 20% de toda a nossa energia na inércia. Então, tudo que a gente tenta, tudo que a gente faz, que exige pensar, exige uma análise maior, gasta energia. Então, o julgamento, ele traz respostas prontas, né? Então, se a pessoa fala de um jeito diferente do meu, eu vou falar assim, que absurdo isso que a pessoa está falando, essa pessoa é uma alienada, é isso, é aquilo, porque é uma maneira de eu não gastar energia, ok? Então, lembre-se que nem tudo é o que parece ser, e que o julgamento vai acontecer. Como que eu funciono? Se eu sei que eu julgo, eu sei que nem tudo é o que parece ser, a dúvida é mais benéfica que a certeza. E que toda vez que alguém tiver um pensamento diferente do meu, talvez seja a hora de eu tentar entender a lógica do outro. Esse é o momento de abrir diálogos, né? De abrir um entendimento com a outra pessoa. O diálogo, diálogo é divino, e logos é palavra, né? Então, diálogo é uma palavra divina que eu abro com outra pessoa para tentar entender a lógica do outro, o que aquele estímulo funcionou diferente para o outro, por que funcionou diferente. E, por fim, o último, que é o em relacionamentos interpessoais, que é o último princípio da inteligência emocional, eu quis trazer para vocês um outro estudo do Daniel Goleman que aprofunda muito a quinta princípio da inteligência emocional. Inclusive, existe um livro do Daniel Goleman que chama Inteligência Social, que é sensacional, e eu indico aqui para vocês. E ele aprofunda muito esse quinto princípio. O que é a inteligência social, que é o relacionamento interpessoal? Ele fala o seguinte, que quando a gente cria conexão com as pessoas, a gente cria mais sincronia e, portanto, a gente entra num processo mais empático. E isso cria uma inteligência social e faz com que a gente tenha relacionamentos interpessoais mais profundos, melhores, que dão mais resultados para a comunidade como um todo, né? E ele fala o seguinte, quando eu gero conexão com a outra pessoa, eu também abro um caminho para que a gente seja mais criativo, tá? Vou explicar esse passo a passo para vocês, tá? Então, o que ele chama desse processo de conexão? Certamente vocês já tiveram essa vivência de conversar com alguém e você fala uma coisa e a pessoa complementa, e aí você complementa aquilo que ela disse, e ela fala, nossa, é isso, e aí é uma delícia conversar com aquela pessoa, você fala, nossa, que delícia conversar com você. Isso é quando você está conectado com essa pessoa. Por isso que ele fala que o processo de conexão gera processos criativos nas decisões. Em contrapartida, vocês já também conversaram com pessoas que você fala assim, sei lá, nossa, vocês viram tempo hoje? Aí a pessoa responde, gente, eu tenho uma conta para pagar. E aí a outra responde assim, nossa, você viu o jogo ontem? Tipo, nada com coisa nenhuma. É porque vocês não estão conectados. Tá, tudo bem, Fernanda, entendi a diferença de quando eu estou não conectada, mas como que a gente gera a conexão? Olha que interessante. Tem duas coisas simples que geram conexão entre as pessoas. A primeira é a atenção mútua. E aí é uma coisa muito louca que eu vou falar, não falando pelo Daniel Goleman, mas em meu nome, Fernanda Dutra. A gente está tão conectado que a gente está se desconectando. Às vezes eu estou falando aqui com vocês, aí eu estou respondendo o WhatsApp, aí eu estou recebendo um negócio, aí eu estou vendo Nelson na TV, aí eu estou vendo outra coisa. Será que a gente está realmente dando atenção uns para os outros? Porque quando a gente tem uma atenção mútua, eu estou aqui para você, você está aqui para mim, a gente consegue ter muita chance de conexão, né?
Mas não basta a atenção mútua. Tem a segunda coisa importantíssima, que é um sentimento positivo compartilhado. Por quê? Porque tem um sistema de autopreservação que a gente tem, e a gente só se conecta se for no positivo. Então imagina o seguinte, né? Você está mal e a gente se conecta e a gente se afunda junto. Então, não, meu sistema de autopreservação não permite isso. Para que a gente se conecte, eu preciso tirar você desse estado negativo, que a gente chama ressignificar, de tirar, né, trazer um olhar diferente daquilo que você está vivendo, aí você fica positivo, aí sim a gente se conecta, tá? Então, o sentimento positivo, o olhar positivo é muito importante. E olha que interessante, a gente está falando num momento de crise, e a gente está falando de ter respostas criativas para a gente achar soluções. A gente só acha soluções, só se conecta se a gente estiver olhando de uma forma positiva. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil. Tem horas que eu acordo de manhã e falo, meu Deus, que difícil, mas é um exercício mental. É um exercício mental de pensar. Lembra que eu falei no começo? O desafio. Não, é um desafio. Eu tenho uma maneira, mindset de crescimento, né? Não, eu consigo, eu tenho uma maneira de achar, eu sei que tem uma solução, eu vou encontrar, eu sei que eu sou capaz. E aí, quando você vai pensando dessa maneira positiva, o que, que você faz? Você também se conecta com outras pessoas que também estão pensando assim, e aí você gera essa conexão. Essa conexão faz com que você tenha ideias criativas em coletivo, de forma que você encontre, lembre-se, né, gente, que a inovação, a criatividade, a solução de problemas, ela só vem no coletivo. A gente não vai conseguir sozinho. Então aí é hora de conectar pessoas. Eu brinquei esses dias que eu nunca pensei que no isolamento eu ia estar tão conectada com as pessoas, porque o dia inteiro eu estou conectando com pessoas, à distância, mas conectando. E aí se você entra nessa conexão, você entra num segundo estágio, mesmo que a distância, da sincronia. E esse processo da sincronia, acabei de derrubar aqui tudo água, o chá que eu estou tomando. E esse estado da sincronia é quando você e a outra pessoa começam a entrar num processo. Aqui tem a imagem, né, da sincronia, que é aquele jeito que é um rapport natural, né? Então vocês sentam de forma parecida, vocês falam de forma parecida, vocês têm os trejeitos. À distância, você percebe a sincronia porque os dois começam a ter um jeito de pensar diferente, a gente começa a trocar uma coisa de uma forma diferente. Olha, eu pensei uma coisa, nossa, eu estava pensando nisso. Entra na sincronia, tá? E a sincronia é muito forte, porque imagina se na conexão você tem poder de decisão criativo, na sincronia é poderosíssimo. Aliás, na sincronia, o Daniel Goleman ele cita que é muito comum quando as pessoas falam, quando você tem muita sincronia com alguém, que as pessoas falem, nossa, como vocês são parecidos, e às vezes fisicamente você não tem nada a ver com a pessoa, mas as pessoas acham coisas semelhantes entre você e aquela pessoa, mas pelo jeito que você é com a pessoa. E aí, claro, ele fala que você entra, não tem aqui o slide, mas tem a terceira slide que seria da empatia. Se você entra nessa conexão, nessa sincronia, você entraria num nível profundo de empatia. Esse nível profundo de empatia são relacionamentos mais profundos, tá? Então, imagina assim, que se eu entro nessa conexão, e aí a gente caminhou para uma sincronia, a gente pode entrar numa empatia. Essa empatia que ele diz é realmente eu sinto o que você sente, porque a gente já se conectou, a gente já entrou em sincronia, a gente entrou na empatia profunda. Aqui são relacionamentos de mãe com filho, de familiares ou de amigos muito coisas mais profundas. E imaginem que eu realmente consigo sentir o que a outra pessoa sente, tá? Inclusive, ele coloca no livro dele um experimento de casais que estão há 20 anos juntos, e ele pega fotos, né, do casal quando se conheceu, e na medida dos anos vai ficando parecido. E aí o interessante desse experimento é que, por tantos anos, o que um sente, o outro sente, né, porque entrou em conexão, sincronia e empatia. Então, se um fica bravo, o outro também fica, se fica triste, o outro também fica, que vai mexendo os músculos faciais de uma forma muito parecida, e aí vai envelhecendo e vai ficando com a feição parecida. E isso explica por que pais ficam parecidos com filhos adotivos. Tá?
Claro que esse processo que ele sugere talvez seja para um relacionamento mais profundo, mas esse processo de conexão e sincronia é possível dentro desse processo que a gente está vivendo. Para fechar, que eu já estou no tempo certinho aqui, 10h15, eu queria fechar com vocês com uma filosofia japonesa que chama Ishigo Shie. No Japão, eles têm essa filosofia que eles falam, o que é Ishigo Shie? Literalmente é um encontro, um momento, né? E eles dizem o seguinte, que todos os momentos que a gente vive são únicos. Então, vamos supor que a gente faça amanhã o mesmo webinário, com as mesmas pessoas, no mesmo horário, não vai ser igual a esse. Então, tudo que a gente vive nunca vai se repetir. Por mais que seja difícil esse momento, ele tem algo para nos ensinar, tem algo que seja importante e relevante. Então, a gente não pode desperdiçar nenhum momento na nossa vida, porque todos os momentos são únicos e preciosos. Né? Então, essa mensagem que eu queria dizer para vocês, do Ishigo Shie, que é esse momento único que a gente está vivendo agora aqui, né, eu com vocês, e a gente é um momento único e importantíssimo. Então, que a gente não desperdice nenhum deles. Aqui eu deixo para vocês, né, meus contatos, e fico super aberta para tirar dúvidas. Eu sei que tem algumas para responder agora, mas também, para caso vocês queiram se aprofundar mais nesses assuntos, podem me procurar. É isso, muito obrigada. Maravilha, Fernanda. Obrigado por aceitar aí o convite, tá? Aceitar o desafio. Parabéns. Foi muito bom falar sobre esse tema, né, de inteligência emocional, inteligência social também, muito bacana, tá? Nós temos alguns comentários aqui na rede mesmo. O pessoal se motivou a colocar aqui as suas contribuições, tá? Eu estava com muita vontade de ter interação, de ouvir perguntas. Aham. Não, vou passar para você agora aqui, ó. Tem o Marco, né? O Marco de Pinheiros, ele coloca algumas observações. Bom, primeiro, ele gosta muito desse tema, né? Ele menciona aqui que, segundo o Daniel Goleman, 80% do sucesso do ser humano depende da inteligência emocional e 20% depende do seu coeficiente intelectual. E ele ainda complementa que a base da inteligência emocional tem motivação, que é o entusiasmo, autocontrole, que é o domínio próprio, e empatia, que é colocar-se no lugar do outro, não é? Isso mesmo, Marco. Aliás, para reforçar, existe um livro, Marco, que chama Outliers. Outliers não tem uma tradução literal, mas seriam pessoas fora da curva, do Mark Gladwell, e um dos experimentos que ele coloca no livro, o que é esse livro? Ele pega pessoas muito fora da curva e faz uma análise do que elas têm em comum. Claro que elas são inteligentes, mas não é o ponto mais relevante. O ponto mais relevante delas é a capacidade de relacionamento interpessoal, que, claro, para você ter relacionamento interpessoal, você precisa ter inteligência emocional. Então, pessoas assim, tipo Steve Jobs da vida, um Mozart, pessoas fora da curva, tá bom? Só para complementar, esse livro é sensacional, fica a dica aqui para vocês. É legal. Eu marquei aqui também o Inteligência Social, que eu gostei muito. O Rodrigo Abreu ele coloca aqui: obrigado, Fê, inspirador com muitas dicas práticas e de fácil entendimento. O gráfico do Aí, Mihaly é ótimo e serve para muitas reflexões. isso. O Mihaly, gente, eu vou passar para vocês o link do TED dele. É muito fácil, é muito gostoso de assistir. Não está em português, mas tem a legenda, 15 minutos, e é super, super legal. Porque quando você está no fluxo, você também é o que você entrega. Então, você dá o seu melhor e você dá muito mais resultado. É bem legal. Vai além do que eu pus aqui, que não tinha tempo para aprofundar mais, mas é bem legal. Eu super indico.
Muito bom. E aí, para complementar, tem vários outros depoimentos aqui de agradecimento, pessoal das unidades, pessoal da Master também. O Rodrigo falando que tem algumas sugestões aqui de livro, que pode compartilhar. O Rogério também colocando que foi muito inspirador, pertinente, né, para o momento. É isso aí, Fê. Eu vou abrir agora também pro Michel, né, que está ali fazendo o acompanhamento da live. Ô, Fê, E aí, se ele nenhuma tiver algum. pergunta? Oi? Nenhuma pergunta. Pergunta realmente, acho que, ó, pintou uma agora aqui, ó, do Marquese, tá? A Tá. conexão entre duas pessoas pode ser provocada unilateralmente? Ou seja, uma pessoa influenciar nas sinapses do outro e gerar uma empatia entre os dois? Na verdade, qual é o nome dele? Marquese, né? Isso, Fábio Marquese. Marquese, é Na nosso verdade, parceiro. aí, Marquese. Na verdade, o relacionamento sempre começa da provocação do estímulo de um dos dois, né? E se o estímulo, por exemplo, se uma pessoa joga um estímulo e esse estímulo bater de alguma forma com as minhas necessidades, com as minhas crenças, eu vou, de alguma forma, criar conexão com você. Então, tem aquele livro do Dale Carnegie que ele fala, né, como fazer amigos e influenciar pessoas, que viram best-seller. O nome não é tão legal, né, mas assim, um livro muito bom. Mas ele fala justamente isso, né? Que quanto mais você entendeu outra pessoa, mais você se conecta com outra, que tem a ver com o que eu falei aqui. Verdade. Então, se você entende como o outro funciona, você joga o estímulo certo, né? Mas normalmente começa de uma pessoa jogando para outra e o estímulo para outra pessoa. E é da sinapse da outra pessoa que começa a conexão, né? Porque, opa, me interessou, e aí eu começo a gerar conexão com outra pessoa. Muito bom. Respondido, Ainda tem a Marquese? respondido? Vamos lá. Michel, temos alguma contribuição aí? Algum comentário, pergunta aí no Facebook? Com você. Ah, Fê, temos sim. Fê, primeiro, parabéns pela apresentação. Obrigado por topar o desafio com a gente aí. A gente está com uma grade super legal e o conteúdo que Legal. você trouxe Bom, só ajudou a gente a trazer mais conteúdos para a nossa rede e para o mercado também. Tem algumas interações aqui no Facebook. Quando você falou empatia, choveu coraçõezinhos aqui na live. Todo mundo mandou coraçõezinhos, empatia, coraçãozinho. Então, é a palavra da moda, digamos assim, né? A Carla comentou que inteligência emocional é a chave do sucesso para as pessoas que querem ter sim. sucesso, efetivamente. O Pedro falou que nesse momento inteligência emocional é importante para você ter também resiliência, para você conseguir lidar com problemas e dificuldades. O Felipe comentou que um dos grandes ganhos da inteligência emocional é a questão de você ter empatia. De novo, coraçõezinhos, empatia, empatia. E aí tem uma pergunta da Neide, muito boa, que ela faz assim, Fernanda, no dia a dia, como você pode aplicar inteligência emocional de verdade com aquele chefe mais difícil e carrancudo? Eu vou responder dando um exemplo. Uma das coisas que eu aprendi, e a inteligência emocional tem muito a ver com comunicação não violenta, é que ninguém é capaz de te ofender. O nome dela é Daisy, é isso? Desculpa. Michel. Cortou, perdão. Qual o nome dela? Desculpa. Neide. Neide, eu aprendi uma coisa. Ninguém é capaz de te ofender. Então, toda vez que tem a ver com o que eu estava explicando para vocês, tem um estímulo externo, né? Esse estímulo que vai gerar teu sentimento baseado nas suas necessidades, nas suas crenças. Isso funciona também para ofensa. Se a pessoa está te xingando ou ela está sendo raivosa com você, na verdade, tem muito mais a ver com as necessidades não atendidas dela do que algo que tem com você. Então, por exemplo, quando alguém está te xingando de burra, será que se quando você fica magoada, é como se você estivesse acreditando que você realmente é burra? A ofensa ela só vai te atingir se você validar. Então, eu vou contar um caso que é real, né? E que foi alguém que teve curso comigo de comunicação não violenta, com inteligência emocional, e depois eu tive esse feedback que foi super legal. Tinha um gestor que estava com esse comportamento errático, vamos dizer assim, e ele tinha esse péssimo hábito de gritar com todo mundo, seus incompetentes, se você quer, vocês não conseguem fazer nada e tal. E foi um estagiário que pôs em prática o que ele aprendeu e foi sensacional. Ele levantou e falou assim, não, eu não sou incompetente.
Mas eu entendo, lembra que processo empático? Eu não sou incompetente, mas eu entendo que se você está me chamando de incompetente, é porque neste momento eu não estou entregando o que você precisa que você entregue. Então, senta aqui comigo e me ajuda a entender o que você precisa para que a gente dê o resultado esperado. Diz que depois que ele fez isso, esse gestor nunca mais agiu dessa forma. Porque aqui é o princípio, né? Eu não sou o que você está dizendo. Então, eu não aceitei a ofensa, mas eu também entendo que se você está agindo assim, é porque existe algo que faz você agir assim. Né? O que está por trás disso? Ou quais são as necessidades que não foram atendidas? O que faz você ficar tão descontrolado? Então, é um pouco desse processo. E isso é libertador. E a resposta que ele deu foi educada, foi gentil, colocou limite. O gestor nunca mais fez isso. E foi real, foi verdadeiro. Foi, inclusive, um feedback que eu recebi positivo do curso que eu dei. Então, eu não sei se eu te respondi. Maravilha, Fê. É isso aí, respondeu sim. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui. Obrigado, Fernanda, mais uma vez aí pela apresentação, por aceitar o desafio aí com a gente. Pessoal, só alguns recados. Super obrigada pela audiência aqui. Foi um prazer enorme. Obrigada pelo convite, meninos. E é isso. Obrigada mesmo.